Uma jovem sai de casa para ir para uma festa, mas ela nunca chega lá, nem volta para casa. E pelos próximos 24 anos, pistas continuam a chegar na forma de mensagens, bilhetes, cartas. Pessoas da família chegam a ser acusadas de coisas impensáveis e se desconfia até de encobrimento por parte de pessoas influentes. Com tantas linhas de investigação assim, será que a verdade vai aparecer? Oi, gente, bem-vindos de volta ou pela primeira vez. E agora que todos aqui já nos inscrevemos, se não sem ressentimentos, vamos voltar para a Itália, onde vamos tratar de um caso muito comum, mas nem por isso menos cruel, ou seja, um desaparecimento. Digo cruel porque eu acho difícil saber se é pior ficar sabendo que algo impensável, algo extremamente horrível aconteceu com o nosso ente querido, como no último caso de Kellyanne Bates, ou era melhor não saber nada e ficar imaginando. E esse é um desses casos tão comum, mas que chega a chamar a atenção pela falta de informação que temos sobre ele. Ficamos sabendo de várias acusações, pistas, teorias, mas informações realmente muito pouco. E estamos no ano de 1999, em Salento, a região ao sul do país que forma o taco da bota italiana. Conhecida também como Península Salentina, o lugar é conhecido por suas praias e formações calcárias. Estando no sul, as temperaturas podem ser bem altas durante o verão, e era esse o caso da noite em questão, o 20 de agosto de 1999. Quando alguns minutos depois das 8 da noite, Roberta, então com 28 anos, sai com a Fiat Uno de sua mãe, de sua casa, que fica em Torre San Giovanni, que é um lugar balneário turístico, que conta com não mais de 400 habitantes durante todo o ano, mas que de julho a agosto, os meses de verão, chega a 50 mil pessoas. Mas quem é aquela bela moça com cabelos castanhos e o olhar doce? Bom, Roberta Martucci era caçula de 5 filhas. Ela morava com a sua mãe Concetta e as suas irmãs, todas menos uma, que tinha se transferido para o norte, para Bolonha. Roberta era enfermeira e trabalhava num centro para idosos. Levava uma vida bastante tranquila, ela tinha acabado de terminar um longo namoro, mas estava bem, ela era bastante próxima da sua família e tinha também bastante amigos. Ela passava seus dias entre trabalho, casa e alguma saída ocasional com alguma amiga. Como nessa noite que inicia a nossa história, o 20 de agosto, era uma sexta-feira e a Roberta tinha saído exatamente para encontrar uma amiga dela numa festa. Ela então está se arrumando, mini saia, uma blusinha cinza, salto alto, pronta para se divertir. Mais especificamente em Galípoli, uma cidade com pouco menos de 20 mil habitantes, muito bonita, muito turística, que ficava a mais ou menos 27 quilômetros de onde a jovem morava. E era um percurso que ela conhecia bem, estradas e ruas que ela costumava usar, tanto ela quanto a sua irmã Sabrina, que tinha amigos ali. E quando viu que Roberta estava se terminando de se maquiar, imediatamente pediu uma carona, e assim a primeira parte do percurso as duas fizeram juntas. E Sabrina estava então no carro quando o celular de Roberta tocou, ela atendeu, respondeu simplesmente "estou chegando", desligou o telefone, pouco depois ela deixou a irmã no seu destino e seguiu para a festa em Galípoli sozinha. Bom, Sabrina não pergunta nada, mas ela imagina que do outro lado da linha sejam ou Rory ou Rita, duas amigas de Roberta, porque quando as duas estavam para sair, a Roberta disse para uma outra irmã delas: "Olha, não demoro, eu vou sair com a Rory e com a Rita, mas por volta das 11 eu já estou em casa". Mas infelizmente, Rory fica esperando por Roberta naquela festa, a qual ela nunca chega, e por volta das 11 ela também não está em casa. Obviamente a amiga começa a ligar para ela diversas vezes, ou melhor, tenta ligar, porque o telefone de Roberta dá sempre desligado. Rory fica impaciente no início, depois ela fica brava, aí ela já começa a se preocupar e lá pelas 11 da noite ela já está desesperada e escreve uma última mensagem. "Roberta, por favor, não brinca assim, me liga". E foi então que Rory, que não queria preocupar a família de Roberta, teve que ligar para a mãe dela. E Concetta, imediatamente, por sua vez, começou a ligar para todos os outros amigos e conhecidos para ver se alguém tinha notícia da filha. Enquanto isso, de vez em quando, a mãe também tentava o telefone de Roberta, que continuava desligado, com exceção de uma vez, já por volta das 3 da manhã, onde ele tocou por 3 vezes, mas depois foi imediatamente desligado novamente. E aí ela já não consegue mais esperar. Concetta contata as autoridades que, infelizmente, como de costume, dizem apenas que para denunciar um desaparecimento precisa esperar 48 horas. O que hoje sabemos é um absurdo, porque as primeiras horas são extremamente cruciais, mas estamos nos anos 90 e tudo que a polícia faz é realmente esperar. 2 longos dias, até que as buscas começam. E pelo menos, já desde o início, a polícia parece concordar com a família e os amigos de que o afastamento não tinha sido por vontade própria.
Teoria que ganha ainda mais força quando 4 dias depois, no dia 24 de agosto, o Fiat Uno branco é encontrado. Mas não num local escondido e, como vamos ver depois, talvez nem casual. O carro estava em Galípoli, lugar que era o destino de Roberta 4 dias antes, e na frente de um bar, na rua Gênova. Bar esse que era bastante frequentado e que nos meses de verão, como agosto, abria todos os dias. Então o proprietário disse, ele garantiu para os investigadores que aquele carro não estava ali antes, ele não estava ali nem no dia anterior a ser encontrado. Mas infelizmente ninguém tinha visto como o carro efetivamente tinha chegado até ali. Resta então fazer a perícia do carro, mas assim a olho nu não se vê nada, nenhuma marca, nenhum sinal de que algum tipo de acidente tenha acontecido. O que os policiais verificam nesse primeiro momento é que as chaves e os documentos do carro desapareceram. A porta do lado do passageiro está fechada, a chave, mas a do motorista está aberta. Não foram encontrados o celular nem a bolsa de Roberta, mas a agenda dela estava ali, era o único objeto que foi deixado ali dentro do carro. Com uma coisa muito interessante dentro, um bilhetinho, um desses bilhetes de visita, onde estava escrito à mão com caneta: "Te amo, meu doce amor". Quanto ao resto do carro, impressões digitais e tal, levariam ainda outros 6 meses para que saíssem os resultados da perícia. Mas vocês lembram que eu disse que o local onde o carro foi encontrado talvez fosse importante? A polícia achou muito interessante que o Uno tivesse na frente do bar estacionado a 100 metros da casa de Rita e quase na frente do local de trabalho de Rory, que era atacado ao bar, que eram as duas pessoas que deveriam encontrar Roberta aquela noite. Bom, enquanto a tal bilhetinho, que num primeiro momento pareceu uma coisa que pudesse ser importante, não foi encontrado ninguém na vida de Roberta que soubesse de um novo amor, de início de uma nova história. E o último namoro dela, como vimos, tinha terminado muito bem, sem estresse. Então, esse ponto, apesar de não ter uma linha de investigação clara para seguir, aquela mais provável, mais suspeita, também não dava para excluir nada. O que é uma pena, porque às vezes parece que um monte de pistas diferentes vai ajudar o caso a ser resolvido, só que a investigação geralmente acontece por eliminação, né? E se não dá para eliminar nada, tem um leque muito aberto, não vai para lugar nenhum. Pois além do tal bilhete, do carro, das amigas de Roberta estarem sendo consideradas pessoas de interesse para o caso, 2 ou 3 dias depois do desaparecimento, chegou à delegacia um fax anônimo e também foi feita uma declaração espontânea por uma pessoa, membro da família de Roberta, mais especificamente o marido de uma das suas irmãs, Donato, seu cunhado, que conta que na manhã do desaparecimento a família estava reunida na praia e ele presenciou uma discussão entre Roberta e Rory, claramente tentando levantar suspeitas sobre a amiga. Um depoimento que se tornou rapidamente problemático quando a polícia começou a ouvir os outros membros da família, que disseram que não só não estavam naquela praia que Donato disse, mas que ele não estava junto com eles. Suspeito e confuso. E os investigadores então continuam naquela de não conseguir seguir uma linha específica, mas também não conseguir excluir nada. E é quando chega ainda uma carta na casa da família de Roberta. Para saber a verdade, vocês têm que procurar em Galípoli, entre as amigas. Eu não posso dizer mais nada. E por falar em acusar essas duas, o tal fax não era assim tão direto, mas também parecia apontar para elas, dizendo: para saber a verdade, vocês deveriam trancar aquelas duas numa jaula. E nunca foi divulgado se conseguiram provar que a mesma pessoa escreveu o fax, a carta, mas com certeza parece. Como eu disse, tem pouquíssima coisa sobre esse caso. Talvez eles tenham conseguido provar isso. Fato está que alguém ou alguéns estavam tentando apontar o dedo para Rory e Rita. Então, mesmo sem excluir as outras coisas, a polícia resolveu dar prioridade para elas. Mas sem deixar isso tão claro. Afinal, elas não eram de interesse para a investigação só porque alguém estava tentando acusá-las, mas elas eram pessoas próximas à vítima e também elas faziam parte das últimas horas ali de Roberta. E aí já começam as primeiras discrepâncias, porque as duas, quando interrogadas, dizem que conheciam Roberta há pouco tempo, há poucos meses, e que na verdade nem eram tão amigas assim, elas não eram tão próximas, claramente tentando minimizar a relação que elas tinham com Roberta. Mas os registros telefônicos do telefone das duas indicam que a relação era sim muito frequente. E também não bate os planos sobre aquela fatídica sexta-feira, porque sua mãe e as suas irmãs, Roberta tinha dito que encontrava as amigas numa festa. Já as duas disseram aos investigadores
que elas iriam sim encontrar a Roberta, mas só para fazer um giro ali, dar uma passeada no centro da cidade. Ou seja, não só o paradeiro de Roberta era um mistério, mas também as suas últimas horas, os seus planos, pelo menos, eram uma incógnita para a polícia, que obviamente tinha como próximo passo tentar encontrar a tal festa. Se elas estavam dizendo que não existia, a única certeza que eles tinham eram até um certo horário, iniciando das 8 da manhã mais ou menos, quando Roberta, sua irmã Dina e seus tios se dirigem para a praia. E ali eles passam toda a manhã e boa parte da tarde tranquilos, com Roberta especialmente empolgada, porque naquela tarde chegaria de Bolonha sua irmã Sabrina. E seus tios se lembram também de 2 ligações telefônicas que Roberta recebeu. Uma, ela foi bem concisa, ela disse sim, não e desligou. Já a segunda, ela se levantou e se afastou um pouco para responder. Durou um pouco mais e ela parecia estar até brigando com alguém, porque ela estava visivelmente nervosa e gesticulando bastante, até para uma italiana. Depois ela tinha voltado para casa com a sua irmã, os seus tios, e ela ficou ali até a hora de se arrumar para sair, para festa ou seja lá para onde for. E como eu já adiantei, com várias pistas, mas nenhuma delas dando um caminho para seguir, os meses foram se passando. A perícia do carro fica pronta, mas não oferece nada. Literalmente não tinha uma impressão digital. O Uno branco tinha sido muito bem limpo. O que não era de se estranhar tanto assim, porque o carro tinha sido praticamente entregue às autoridades, dando a entender que a descoberta dele ia despistar a polícia e não prejudicar o culpado. E essa acabou se tornando também a teoria em relação ao envolvimento de Rory e Rita no desaparecimento da amiga, de que tinha sido despistagem. O que deixa o caso sem teorias para serem perseguidas, mas que ao mesmo tempo dá mais força à crença de que Roberta não desapareceu por vontade própria, de que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ou ninguém se daria o trabalho de limpar o carro, de fazer ele ser encontrado, de enviar bilhete, fax, etc. E mesmo assim, com esse caso esfriando, ele continua estranho. Como, por exemplo, nós temos a decisão de uma das irmãs de Roberta de sucatear o carro, o Uno branco, assim que ele foi liberado depois da perícia. Ok, dá para entender que a família não quer as lembranças que aquele carro talvez estraga para eles, mas dá para vender, dá para doar, dá para presentear. Existem diversas opções que me vêm em mente antes de destruí-lo. Um pouco estranho. Mas não parou por aí, essa não foi exatamente a coisa mais curiosa. O problema é que quando o guincho chegou na casa da família para buscar o carro, a irmã de Roberta naturalmente abriu a porta ali e entrou para dar uma olhada se nada tinha ficado ali, se tinha sido deixado ali, não esperando encontrar nada, só uma coisa meio automática. E para surpresa dela, os documentos do carro e a chave estavam dentro. E para completar a história do carro, alguns dias depois, Donato, tal cunhado que não estava na praia, decide dar mais uma declaração espontânea não solicitada. Ele queria deixar claro que ele passava várias vezes ao dia na frente daquele bar onde o Uno tinha sido encontrado e ele tinha certeza absoluta, 100%, de que o carro não estava ali nem no dia anterior. Ou seja, ele deu uma declaração do nada sobre o carro, dizendo o que o dono do bar já tinha dito. Mais uma informação um pouco estranha, principalmente por não ter sido solicitada pela polícia. E mais uma para a coleção de informações e pistas que não levam a nada. Ou melhor, levam à arquivação do caso. Em 2001, depois de apenas 1 ano e meio de buscas. Então, 14 anos se passaram. Em 2015, sem uma explicação, o caso é reaberto, somente para ser fechado novamente poucos meses depois, também sem nenhum motivo. Estranho, mas isso talvez possa ser explicado pelo fato de que durante todos esses anos, faxes, cartas, bilhetes, ligações anônimas continuaram a chegar na delegacia, na casa de Roberta e até em jornais locais. Mais estranhamente ainda, nenhum deles nunca foi divulgado. Aparentemente, o tanto que dá para entender, eram pistas sempre vazias ou novas versões mirabolantes da história. Alguns bilhetes até assinados pela própria Roberta. Ou seja, o trabalho de despistagem parecia continuar, mesmo que as investigações estivessem paradas. Ou talvez alguém tivesse realmente tentando ajudar o caso a ser resolvido. Alguém sabia de algo? Bom, sim. E é quando, mais uma vez, entra em cena o famosíssimo programa Chi l'ha visto, ou Quem o viu, quem a viu,
que já apareceu diversas vezes aqui no canal, ajudando a solucionar, ajudando a reabrir, ajudando de maneira geral diversos casos. E em 2018 foi a vez de Roberta Martucci, que teve um episódio só dedicado a ela, contando com a presença de sua irmã, Sabrina, aquela que morava em Bolonha, que no dia do desaparecimento ela pegou a carona com a irmã e depois nunca mais a viu. E ela, agora já com 40 anos, está ali no programa por um motivo muito específico, revelar um segredo que ela acreditou por muitos anos que fosse inconfessável. Ela tinha sido molestada durante muito tempo, desde que ela era uma pré-adolescente, pelo seu cunhado, Donato. E ela suspeitava, sempre suspeitou, que Roberta tivesse tido a mesma sorte, mesmo que as duas nunca tivessem conversado abertamente sobre isso. Mas agora, já mais velha, já adulta, ela queria falar. Não só para deixar claro para o mundo quem fosse realmente o seu cunhado, mas também porque ela acreditava que talvez estivesse aí o motivo do desaparecimento da irmã, que talvez tivesse finalmente ameaçado o cunhado de denunciá-lo, de contar para alguém. E como acontece em diversas vezes, como eu já disse, como consequência da atenção dada ao programa para um caso específico, em 2009 ele realmente é reaberto. Dessa vez com a família Martucci completamente dividida. De um lado, Sabrina e Lorella, a irmã do meio, que acreditavam firmemente que Roberta tinha perdido sua vida pela mão do cunhado. E da outra parte, a irmã mais velha, a mulher de Donato, que ficou do lado do marido. Que é investigado, obviamente, mas todas as provas contra ele são circunstanciais. Tem a acusação das cunhadas, tem o fato dele ter mentido sobre estar na praia e ouvir uma discussão entre Rory e Roberta. E mais recentemente também tinha o depoimento de uma amiga de Roberta, que disse que nos últimos meses antes do seu desaparecimento, ela tinha se confidenciado com a amiga, dizendo que estava tendo problemas sérios com um homem que a estava pressionando, mas ela infelizmente nunca disse o nome dessa pessoa. E se era Donato ou não vamos ficar sabendo, porque o caso esfria e é fechado uma outra vez. Mantenha uma calma. O caso é fechado apenas para que depois de alguns meses ele seja reaberto mais uma vez, porque uma outra linha de inquérito começou a ser seguida, que obviamente a gente não sabe de onde surgiu essa ideia, provavelmente uma das ligações anônimas. Nessa pista estavam envolvidas também Rory e Rita, mas era um pouco mais elaborada. A teoria era de que as jovens estavam realmente se dirigindo para uma festinha, mas não uma festinha qualquer. Uma festinha onde homens pagam pela intimidade de jovens mulheres e todos acabam consumindo grandes quantidades de substâncias que provavelmente deveriam ser evitadas. Acreditava-se então que Roberta talvez tivesse consumido demais e perdido assim sua vida. E como essas festas são ilegais e as pessoas envolvidas são ricas, influentes e com muita vontade e poder para tornar tudo muito discreto, provavelmente essa história teria sido varrida para debaixo de um tapete persa. Mas seguindo essa pista, talvez sem muita vontade, tudo que a polícia conseguiu foi o depoimento de algumas pessoas que conheciam Roberta e a viram, em ocasiões diversas, em Galípoli, entrar numa Mercedes branca junto com um jovem loiro bastante alto. Obviamente, o homem e o carro em questão nunca foram encontrados. Talvez tenham acabado como Rory, Rita, Donato e a esposa e algumas outras pessoas que em algum momento tiveram algo que ver com esse caso. Todos eles, o que eles têm em comum? Eles deixaram a região, eles saíram do Salento. Coincidência ou não, o caso é rearquivado. E é então que a família de Roberta, ou pelo menos aquela parte que não quer que essa história seja esquecida, entendem que se querem alguma resposta, tem que agir por conta própria. Até porque se tinha realmente alguém, nós não sabemos, tentando abafar essa história, as irmãs e a mãe de Roberta não se deixaram intimidar. E elas contrataram não uma, mas duas criminólogas, Isabel Martina e Roberta Bruzzone, que em 2020 concluíram suas investigações. E obviamente, sem divulgar todos os detalhes, elas deram uma declaração dizendo ter provas de que Roberta Martucci não desapareceu por vontade própria e que elas tinham muitas informações, inclusive detalhes, incluindo a localização do corpo de Roberta. E isso tudo elas tinham colocado num dossiê que já tinha sido entregue às autoridades. Entregamos à Procuradoria um requerimento de 20 páginas, com um perfil detalhado daquele que, para nós, é o responsável por ter tirado a vida de Roberta e que, durante todos esses anos, tentou despistar as investigações para afastar as suspeitas sobre si. E, obviamente, com o resultado dessa investigação privada, tanto as criminólogas como a família de Roberta têm muitas esperanças de que o caso seja finalmente resolvido. E com a pista das tais festinhas ainda esperando para receber a atenção devida e com um dossiê desse tipo entregue
entregue de bandeja para os investigadores é para ter esperança mesmo. Não só que o caso seja reaberto, mas que dessa vez sigam até o fim alguma pista e talvez até descubram a verdade. Só que isso foi na metade de 2020. E fazendo as pesquisas para esse vídeo aqui, eu achei o último artigo, a última atualização sobre essa história, um artigo de 30 de agosto de 2023, falando de como a família ainda está esperando para saber se vai ser reaberto ou não. Honestamente, fica parecendo que a pista das festas seja mais provável se nós levarmos em consideração o pouco caso com que esse desaparecimento foi tratado. Parece que abafar tudo foi sim uma escolha de alguém que tinha poder para fazer isso. Mas por outro lado, Donato, o cunhado, parece tão culpado. Só que pode ser culpa por outras coisas que ele realmente fez e está com medo de pagar também pelo desaparecimento. Vocês, o que vocês acham? Qual é a pista certa? E mais importante, será que o tempo vai só passar até que se perca aquele dossiê no meio de tantos outros que mereciam muito mais atenção e respeito? Obrigada.